Salmo número 39. Salmo 39. Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste os meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isto. Tira-te sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Mais um salmo de Davi, e neste salmo, como em outros também, mas de maneira mais específica, Davi fala sobre a fragilidade humana. Deus vai mostrar a nós, de tempos em tempos, que nós somos muito mais frágeis do que nós imaginamos. Quando estamos com saúde, quando estamos nos sentindo bem, nós achamos que nada vai acontecer, que somos, às vezes, até acima da média. A maioria das pessoas acha que não vai morrer, que nunca vai ficar doente. E às vezes a gente acha que a gente nunca vai esfriar na fé, que nós nunca seremos abalados por coisa alguma, mas a Bíblia deixa clara que nós somos frágeis. A Bíblia expõe a fraqueza humana, a fragilidade humana. Os salmos deixam isso muito claro, porque quem é adorador de fato, ele é sincero diante de Deus, ele expressa como está a sua alma. E os salmistas, eles rasgam o coração dizendo: Senhor, essa é a minha dor, essa é a minha angústia, essa é a minha fraqueza. E o Salmo 39, Davi descreve essa fragilidade humana. Pelo menos 3 afirmações quero fazer sobre a fragilidade humana. Primeiro, a fragilidade humana é vista na nossa necessidade que temos de vigiar os nossos lábios. Como nós precisamos guardar nossos lábios? Se não é um problema seu, é porque você não sabe. Por quê? A Bíblia diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas no falar, irmãos, nós sempre vamos ter que estar vigiando. Olha o versículo 1 do Salmo 39. Davi diz: eu disse comigo, guardarei meus caminhos para não pecar com a língua. Ele pede a Deus: coloca mordaça na minha boca. Às vezes achamos que podemos falar coisas se falamos apenas com um ou escondido, e tudo isso contamina. O que nós falamos contamina, fere, nos aprisiona. Somos aprisionados pelo que falamos, mesmo que ninguém que está no contexto ouça, mas outro ouça. Nossas palavras podem nos autodestruir. Há muitas pessoas que estão envenenadas, feridas pelas suas próprias palavras. Nós nos alimentamos do que nós falamos. Quantos querem se alimentar do que é bom e agrada a Deus? Mas a nossa fraqueza no falar é muito grande. Nós precisamos pedir a Deus todos os dias graça, refrear a língua, pedir perdão quando liberamos palavras impróprias. Fragilidade nossa, fragilidade humana. Lá em Tiago diz que a nossa boca, a nossa língua, ela pode amaldiçoar pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, amado, nós vemos a fragilidade humana no Salmo 39 através da brevidade da nossa vida. Nossa vida, ela é breve. Você pode viver 90 anos, vai passar rápido. Quem aqui já fez mais de 40, sabe
que os tempos passam rápido. Os Salmos falam muito disso. Versículo 4, Davi fala: Senhor, me dá a conhecer o meu fim, a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Porque às vezes a gente começa a gastar tempo com coisas que são desnecessárias, perder tempo, jogar tempo fora, gastar a vida, gastar a saúde, não cuidamos da gente, porque a gente acha que a nossa vida é muito longa, e não percebemos, amado. O salmista diz aí, que a nossa vida diante do Senhor é como um palmo. Olha o versículo 5, deixa os meus dias o comprimento de alguns palmos. Por mais que a gente viva 70, 80, 90 anos, o tempo passa. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação. E em terceiro, o texto também mostra a fragilidade humana com a nossa inclinação que todos nós temos para a vaidade. Todos nós somos inclinados para a vaidade. Versículo 11 diz: de fato o ser humano é pura vaidade. Versículo 11 é o que Eclesiastes tenta falar para a gente o tempo todo. Eclesiastes diz que tudo é vaidade. Nós podemos fazer coisas para Deus com a motivação errada. Nós podemos orar com a motivação errada. Nós podemos dar os nossos bens aos pobres, dar os bens aos pobres com a motivação errada, sem amor. A vaidade não é só aquela irmã que gosta de se arrumar um pouco acima da média. A vaidade tem a ver com tudo que a gente faz, pensando apenas no nosso ego, em ser reconhecido, voltado para as coisas do homem. Todos nós temos uma inclinação para a vaidade em alguma área da nossa vida. Nós vamos ter que lutar contra isso. Agora, amado, isso é a fragilidade humana. A Bíblia mostra a fragilidade humana, não é para nos tornar pessoas extremamente depressivas, que só vê o lado negativo da vida, desistir. Eu sou assim mesmo, então não tem jeito para mim. Não, a Bíblia mostra, realça a fragilidade humana, que quanto mais eu reconhecer que eu sou frágil, mais eu vou depender da graça de Deus e valorizar o seu amor. Esse ser humano frágil, inclinado para o mal, que sou eu e você, Deus decidiu nos amar, nos perdoar, nos restaurar e aperfeiçoar-nos dia a dia, para nos tornar semelhantes a Jesus. Que Deus amoroso, que Deus grandioso, que graça. Amado, quando a Bíblia realça o pecado, não é para nos tornar pessoas depressivas e nem acusadoras, mas é para realçar o tamanho da graça e do amor de Deus. Só entende a graça em profundidade quem reconhece o seu pecado e a sua inclinação para o mal. Quando Deus, a luz de Deus brilha sobre nós, a primeira reação nossa é: ai de mim, porque eu sou pecador, ai de mim, porque eu vou perecer. Mas quando vemos a luz de Deus não mostra só o que está errado em mim, a luz de Deus também mostra a graça de Deus de nos tocar com brasa viva e arrancar o domínio do pecado e purificar-nos com o sangue de Jesus e nos reconciliar com o coração do Pai. Que amor é esse, que graça é essa? Salmo 39, então, Davi não está aqui tentando nos falar que não tem jeito para a gente, pelo contrário, ele mostra que diante da fragilidade que nós temos, nós precisamos ter 3 atitudes também. Primeiro, nós precisamos nos alimentar da esperança. Versículo 7 ele fala, ele diz: e eu, Senhor, que espero? Aí ele fala o quê? Tu és a minha esperança. Eu olho para mim e desisto, mas eu olho para a graça de Deus e eu tenho esperança, porque Ele me corrige, Ele me levanta, Ele me coloca de pé, Ele me perdoa, Ele é bom, Ele é a minha esperança não está em mim mesmo, a minha capacidade, mas nele. Segunda atitude que eu tenho que ter: clamar a Deus pelo seu socorro na minha vida. O versículo 12, Salmo 39, versículo 12: ouve, Senhor, a minha oração. Ou seja, Davi está dizendo: eu sou assim, o ser humano é assim, mas eu não paro
na percepção da minha fragilidade, eu busco o Senhor, eu buscarei o Senhor, eu clamarei ao Senhor, e é isso que nos faz caminhar com Deus, reconhecer nossa fraqueza, de forma que nos leve a buscá-lo mais, a orar mais. Interessante que há pessoas que elas olham o cenário, por exemplo, às vezes a igreja cristã enxergam as falhas que realmente nós temos, e elas olham e falam: eu desisto, porque eu vejo muita falha nas pessoas. Ou então elas veem as suas próprias falhas e dizem: eu desisto, porque eu sou muito fraco. Mas o homem que se humilha, o homem que realmente tem um coração quebrantado, ele vai falar: eu sou frágil, há muitas coisas erradas que eu vejo, mas isso me faz buscar mais a Deus ainda, buscar mais conhecê-lo ainda, para que eu possa superar as minhas fragilidades e também amar as pessoas e ajudar, cooperar, para que as pessoas cresçam em nome de Jesus. E em último lugar, diante da fragilidade humana, Davi também nos ensina a crer que Deus responde às nossas orações, porque o versículo 12 ele fala: ouve, Senhor, a minha oração, e ele fala: escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro diante de ti. O que Davi está dizendo, amado, é que ele clamava, mas ele sabia que Deus ouve. Nós precisamos crer que Deus escuta as nossas orações. Hebreus capítulo 11, Deus, ele é galardoador dos que o buscam, ele é recompensador. Quem se aproxima dele precisa crer que Deus existe e ele é recompensador. Então, amado, a sua fragilidade não é justificativa para você desistir, e nem para alimentar o seu lado frágil, e nem para alimentar uma vida em pecado. E alguns dizem: todos pecaram e eu também peco. Não, a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, amado, a nossa fragilidade não é desculpa para permanecer fraco, mas pelo contrário, a Hebreus 11 diz que da fraqueza nós podemos tirar força, reconhecer a fraqueza e usá-la como argumento para buscar mais a Deus, para depender mais de Deus, para valorizar mais a graça de Deus, para desfrutar mais o amor de Deus. E aí nós podemos declarar, como a palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Quando reconhecemos a fraqueza e buscamos a Deus em meio a ela. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa manhã podemos estar mais uma vez meditando na tua palavra, e como o Salmo 39 diz, meditar na tua palavra pode fazer o nosso coração queimar novamente. Aleluia! O fogo do Senhor venha sobre nós essa manhã, Pai, que nós possamos todos os dias não nos esquecer que somos frágeis, que temos fraquezas e inclinações, e às vezes o mal que não queremos fazer acabamos fazendo, e o bem que gostaríamos de fazer não fazemos, mas queremos reconhecer nessa manhã que a graça do Senhor tem nos sustentado, a graça do Senhor nos coloca de pé, a graça do Senhor nos perdoa e nos capacita a vencer o domínio do pecado. Muito obrigado, Deus. Eu oro para que a esperança em Ti, a esperança em Cristo cresça todos os dias em nós, e que diante da percepção da nossa fragilidade, da fragilidade ao nosso redor, nós possamos Te buscar ainda mais, crer ainda mais e experimentar mais de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.